Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos à Era dos Gigantes. Preparados para uma viagem no tempo épica? Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo fascinante dos dinossauros. Sim, aqueles gigantes pré-históricos que dominaram a Terra por milhões de anos. Quem nunca sonhou em ver um T-Rex de verdade ou sentir a Terra tremer com a passada de um Brachiosaurus? Os dinossauros são uma parte tão incrível da história do nosso planeta e mesmo depois de milhões de anos, eles continuam a nos surpreender e inspirar. Desde os pequenos e ágeis Compsognathus até os colossais Argentinossauros, a diversidade desses animais é simplesmente estonteante. Mas antes de começarmos essa jornada, já clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de descobertas. Ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo incrível para vocês. Então, pegue seu chapéu de explorador e um binóculo, porque nossa aventura começa agora. Primeiro, vamos ao básico. O que são dinossauros? A palavra dinossauro significa lagarto terrível, mas não se engane, eles eram muito mais do que apenas lagartos grandes. Eles eram um grupo diversificado de répteis que viveram durante a Era Mesozoica, que durou de cerca de 252 a 66 milhões de anos atrás. Essa era é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Cada um desses períodos teve suas próprias estrelas e ecossistemas únicos. No período Triássico, que foi o começo dessa jornada, os dinossauros eram relativamente pequenos e conviviam com outros répteis dominantes. Pense em animais como o Eoraptor, que tinha o tamanho de um cão. Eles estavam apenas começando a evoluir e a se diversificar. É fascinante pensar que esses pequenos seres foram os ancestrais dos gigantes que viriam depois, não é? Aí veio o Jurássico, a era de ouro dos dinossauros gigantes. Quem não ama o Jurássico? Foi nesse período que surgiram os verdadeiros titãs. Estamos falando de dinossauros de pescoço longo, como o Brachiosaurus, que podia erguer a cabeça a mais de 15 metros do chão para mastigar folhas das árvores mais altas. E claro, o Stegosaurus com suas placas ósseas nas costas e a famosa cauda com espinhos, perfeita para se defender de predadores. O Jurássico realmente parece um filme de ficção científica ganhando vida de tão espetacular que foi. E por falar em predadores, o Jurássico nos deu alguns dos mais icônicos, como o Allosaurus, um terópode grande e feroz, que era o topo da cadeia alimentar em seu tempo, caçando outros dinossauros enormes. A vida selvagem era intensa e cheia de desafios a cada esquina. Depois do Jurássico, entramos no período Cretáceo, que é talvez o mais famoso de todos, e o último período em que os dinossauros reinaram. Foi aqui que alguns dos nossos favoritos absolutos surgiram. O Tyrannosaurus Rex, o rei dos lagartos tiranos, um predador imponente com uma mordida que esmagava ossos. Não tem como não ficar impressionado com o T-Rex, certo? Mas o Cretáceo não foi só do T-Rex. Tivemos o Triceratops, com seus 3 chifres formidáveis e um escudo ósseo no pescoço para proteção. E os Velociraptors, que apesar de não serem tão grandes quanto os filmes mostram, eram caçadores inteligentes e ágeis, provavelmente com penas. O que nos leva a um ponto super interessante. Muitos dinossauros tinham penas. Sim, esqueça a imagem dos répteis escamosos que a gente via nos livros antigos. A ciência mais recente nos mostra que muitos dinossauros, especialmente os terópodes, o grupo dos T-Rex e Velociraptors, tinham penas e eram muito mais parecidos com pássaros do que imaginávamos. Isso muda completamente a forma como vemos esses animais, transformando-os em criaturas ainda mais coloridas e fascinantes. Alguns até eram brilhantes, parecendo verdadeiros pavões pré-históricos. Mas como sabemos tudo isso? Graças aos fósseis, paleontólogos ao redor do mundo dedicam suas vidas a escavar, estudar e interpretar
os restos petrificados desses animais. Cada osso, cada pegada, cada dente conta uma parte da história. A tecnologia moderna também ajuda, com simulações por computador e análises químicas que nos dão detalhes incríveis sobre a vida, dieta e até mesmo a cor de alguns dinossauros. A questão de como os dinossauros se reproduziam também é fascinante. Sabemos que eles punham ovos. Muitos ninhos fossilizados foram encontrados, alguns até com embriões dentro, o que nos dá pistas valiosas sobre como eles cuidavam de seus filhotes e como as comunidades de dinossauros funcionavam e o que eles comiam. Havia dinossauros herbívoros, como os saurópodes gigantes, que se alimentavam de toneladas de plantas por dia. Pense em um apatossauro pastando por horas a fio, e os carnívoros, como o giganotossauro e o espinossauros, que eram predadores de topo, caçando outros dinossauros, e no caso do espinossauros, talvez até peixes. E também os onívoros, que comiam de tudo um pouco, adaptando-se às condições. A cadeia alimentar pré-histórica era complexa e cheia de interações incríveis. Agora a grande pergunta: o que aconteceu com eles? Cerca de 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a maior parte dos dinossauros desapareceu em um evento de extinção em massa. A teoria mais aceita é a do impacto de um asteroide gigante que atingiu a Terra, onde hoje é a Península de Yucatán, no México. Esse impacto teria causado uma série de catástrofes, tsunamis gigantes, terremotos, incêndios florestais em escala global e uma nuvem de poeira e detritos que bloqueou o Sol por anos, levando a um inverno nuclear. A falta de luz solar impediu a fotossíntese, colapsando a base da cadeia alimentar. Muitos dinossauros, especialmente os maiores, não conseguiram sobreviver a essas mudanças drásticas. É um lembrete poderoso de como a vida na Terra pode ser frágil e como eventos cósmicos podem moldar nosso planeta. Mas espera, eu disse, a maioria dos dinossauros. Os dinossauros não desapareceram completamente. Uma linhagem de dinossauros sobreviveu a essa catástrofe e evoluiu para o que conhecemos hoje como pássaros. Sim, seus canários, pombos, galinhas e águias são, na verdade, descendentes diretos dos dinossauros terópodes. Essa é uma das descobertas mais alucinantes da paleontologia e mostra que os dinossauros ainda estão entre nós, voando pelos céus e cantando em nossas árvores. É como se a história nunca tivesse terminado, apenas mudado de capítulo. A cada nova descoberta de fóssil, a cada nova pesquisa, aprendemos um pouco mais sobre esses seres incríveis. Eles nos ensinam sobre a evolução, sobre a adaptação e sobre a resiliência da vida. E também nos lembram da vastidão do tempo geológico e da nossa própria pequena, mas significativa parte na história do planeta. Eu espero que vocês tenham curtido essa viagem no tempo tanto quanto eu. Os dinossauros são uma prova de que a natureza é a maior artista e a maior contadora de histórias que existe. Desde o surgimento dos primeiros dinossauros até a sua dominação e o evento catastrófico que mudou o curso da vida na Terra, a história deles é uma epopeia de milhões de anos que continua a nos inspirar. Deixe nos comentários qual é o seu dinossauro favorito e por quê. Eu adoro ler as opiniões de vocês. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima aventura. Tchau!